Isso, estamos gravando já. Boa tarde a Tá. todos. Quero agradecer a presença de todos que estão na audiência e especialmente agradecer a presença da coordenadora geral da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, professora Maísa, a presença do coordenador da Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento da ENSE, o Paulo Toches, e a presença de nossa querida palestrante, da professora doutora Cristina Silveira. Eu vou brevemente passar aqui para a coordenadora geral, professora Maísa. Em seguida, vamos ouvir o Paulo também, e o Paulo vai apresentar mais apropriadamente a professora Cristina. Maísa, a palavra está com você. Obrigada, Bianca. Eu vou falar umas breves palavras, tá? E depois eu passo para o Paulo, como disse a Bianca. Estou muito contente com essas comemorações, né? Que a gente está tendo desses eventos da ENSE, então eu quero lhe falar umas palavras, né? Então, boa tarde a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas. Então, a ENSE fez 70 anos, né, em 6 de março, né, e ela é uma instituição nacional com prestígio além fronteiras. E ao longo desses anos, né, desses primeiros 70 anos, ela tem captado as necessidades que a sociedade brasileira tem e que cabem no perfil da escola. Então, atendendo às necessidades da sociedade, a ENSE tem vindo a se modernizar. A ENSE se transformou de uma escola com ensino técnico e graduação em estatística em uma instituição que conta com graduação em estatística, mestrado e doutorado em população, território e estatísticas públicas, bem como uma pós-graduação lato sensu em análise ambiental e gestão do território, né? A ENSE, além de ser o braço acadêmico do IBGE, ainda é responsável pelo treinamento e capacitação de servidores públicos do IBGE e de outros órgãos públicos no âmbito da rede de escolas de governo. A escola parece jovial, ela é jovial aos 70 anos e pronta para fazer frente aos variados desafios que se apresentam neste novo milênio. Obviamente, né, como qualquer instituição de ensino de sucesso, ou qualquer instituição de uma forma ampla, ela é resultado de um esforço coletivo e com propósitos bem delineados. Então, por tudo que a nossa escola representa e temos que celebrar, e estamos celebrando esses 70 anos da escola. Então, para isso, a gente programou neste primeiro semestre uma série de eventos comemorativos. Um deles é este seminário da Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento. Ainda teremos mais 2 seminários, um da coordenação de graduação, outro da pós, esses seminários comemorativos. E em maio ainda também teremos o evento ENSE de Portas Abertas, no qual receberemos alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio. Eu já nem sei se a nomenclatura é essa, eu estou sempre defasada É nessas sim, nomenclaturas. Então, estou correta. O seminário de hoje versa sobre estratégias eficazes para manter alunos engajados. Eu achei um espetáculo esse, me deixou curiosa, né, sobre esse seminário. E debaterá as melhores práticas para motivar os estudantes no ensino remoto, incluindo estratégias para manter a conexão emocional e criar um ambiente de aprendizado colaborativo. Ele será, seminário de hoje, né? Será ministrado pela doutora Cristina Silveira, que atualmente é superintendente de projetos estratégicos da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu aproveito para agradecer à nossa palestrante, a doutora Cristina, por ter aceitado o convite em ministrar esse seminário, né, comemorativo dos nossos 70 anos e estar aqui com a gente em um dos nossos eventos, né, importantes para a gente. Todos os nossos eventos são importantes, mas, em particular, todos os 70 anos são assim um emocional muito grande para a gente, né? Agradeço também a coordenação de treinamento e aperfeiçoamento pela organização do seminário e a comissão ENSE 70 anos. E conforme eu disse no início da minha fala, essa celebração envolve vários eventos, né? Não se encerra hoje, todo ao longo do primeiro semestre letivo.
A gente também, além dos que eu já mencionei, a gente vai ter uma tarde cultural festiva, eventos com egressos e o Portas Abertas, que eu já falei, o ES Portas Abertas. E, além disso, eu gostaria de divulgar mais uma vez, em comemoração aos 70 anos da nossa escola, que foi lançado o catálogo de projetos, a galeria de diretores, a revista Esse Foco, o nosso vídeo institucional e um vídeo comemorativo dos 70 anos, ou pelos 70 anos. Todos estão na nossa página. Então, eu sempre acho importante a gente se congratular por fazer da ENSE cotidianamente a grande instituição que ela é. Agradeço a presença de todos e todas nesse evento e muito obrigado, professora, por ter aceitado esse nosso convite. E passo a palavra para o Paulo. Obrigado, Maísa. Bom, então, também eu queria desejar boa tarde a todos e todas. Esse evento que é especial para a gente, né? 70 anos da ENSE. É uma honra estar aqui com todos vocês. Então, também quero agradecer a presença da Cristina, né? Doutora Cristina Silveira, que vai trazer para a gente hoje esse tema, que fala de educação à distância, e tem tudo a ver com a CTA, né? Mesmo com a agenda apertada aí, que a Cristina tem experimentado nos últimos dias, né? Conseguiu estar com esse espaço aqui conosco, Cris. Então, eu agradeço muito você dividir esse conhecimento aqui. E eu espero que todos que estão presentes, né, aproveitem essa oportunidade de aprendizado e de discussão, né? E, e aí, encerrando aqui meus agradecimentos também, só para não deixar de citar, agradecer a equipe da CTA que ajudou, a gente fizemos testes antes, enfim, trabalhando aqui para que tudo pudesse funcionar da melhor maneira possível, né? E a comissão em 70 anos pela organização dessa série de webinários, né? Que esse é o primeiro sem dúvida, mas vão vir vários outros temas interessantes aí. Muito obrigado a todos, eu espero que tenham um excelente evento. Vou passar a palavra aí para a Cristina, então. Obrigada, professor Paulo. Muito obrigada, colegas que estão aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Paulo falou, como bem disse, é uma agenda apertadíssima, né? Tem pouco mais de um mês que nós assumimos a Secretaria de Educação, né? Houve uma troca da secretária de Educação, da equipe diretiva, das subsecretárias e de todos os superintendentes. E eu assumi uma superintendência que me fascina, que é de projetos, tudo que a gente pode levar para os alunos da rede estadual, para os alunos dos municípios também do Rio de Janeiro, importa, interessa e chama bastante atenção. E assim que eu assumi, ainda falei com o Paulo. Quando eu comentei com o Paulo, eu falei, Paulo, a gente tem que pensar em alguma coisa para a gente fazer junto do IBGE com a Secretaria de Estado de Educação. E você falou, Maísa, certinho, ensino fundamental, ensino médio, a rede estadual, ela abarca prioritariamente o ensino médio, que é a etapa final da educação básica. E quando o Paulo me fez esse convite, né, eu estudo motivação da aprendizagem há mais de 25 anos. Depois encontra, né, Paulo? Ainda. Mas tem mais de 25 anos que eu estudo com afinco a motivação da aprendizagem. E aí a gente vai estudando, vai lendo, vai conhecendo teorias. E as teorias são importantes para fomentar a nossa prática, para organizar aquilo que a gente faz com intencionalidade, né, tendo metas para cumprir. Eu trouxe uma pequena apresentação, eu espero que a tecnologia não me seja inimiga nesse momento. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês e dizendo da minha alegria de estar aqui. Eu não sei se eu vou sumir enquanto eu estiver apresentando o. Estamos vendo sua tela, Cris. Espera aí, que eu tenho que voltar para poder botar. Não, não era isso. Olha, tá vendo? A tecnologia já começou fazendo malvadezas comigo. Deixa eu abrir aqui. É sempre assim, ontem funcionou tudo certo. Não, não tem graça, né, Paulo? Se não der problema, não tem graça, né? Vocês conseguem ver a minha tela? Ou não? Ainda não. Ainda não. Não conseguem? Ai, que maldade.
Espera aí, que eu vou tentar abrir de outra maneira. Eu vou tentar abrir, então, se eu não conseguir, eu passo para o Paulo ir passando para mim, mas eu vou Isso, conseguir. não tem problema. Mas eu acho que eu vou conseguir sim. Só é porque eu estou usando um notebook aqui que ele tá. Acho que ele travou alguns botões, que eu estou tendo uma dificuldade de conseguir sair da tela de apresentação. Espera aí. Tendo que passar tudo. Então vamos de novo. Deixa eu tentar abrir. Não, mas não era isso que era para vocês verem. Espera aí. Ah, aqui. Explorer. Agora vocês conseguem ver a apresentação? Só a sua lista de arquivos, a apresentação não. A apresentação É, não foi? Não. você tá Hum. escrito IBGE, você está clicando em cima do IBGE, mas aí tem que É, abrir. É, que estranho. Tá, então eu vou no. É porque era para abrir esse. Eu achei que fosse abrir o PowerPoint direto. Foi Agora foi. agora? Ah, Agora sim. foi. Tá, então eu espero que a gente consiga. Tá, joia. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo um apanhado do que a gente viveu nesses últimos anos, né? De 3 anos para trás, por que que a gente entrou de uma forma tão imediata no ensino remoto, de uma forma, como que a gente começou a falar disso com tanta intensidade, né? O meu orientador de doutorado, o professor Aloysio Bisunec, que é um dos maiores estudiosos da motivação da aprendizagem no Brasil, ele em 2020 falou isso, né? Que caiu um meteoro na cabeça de todos nós, né? Todos nós fomos atingidos e a humanidade inteira se viu adoecida. A humanidade toda, pela primeira vez, assim, desde 1918, da peste bubônica, se viu assim, o mundo se viu de cabeça para baixo, né? E tudo aquilo que envolve o mundo digital, né, todos os recursos que envolvem esse mundo digital foram utilizados pelas pessoas, não só para aprendizagem, para o trabalho, para manter os relacionamentos pessoais, né, até amorosos. E nós, os professores, né, nós, os educadores, passamos a dar aulas não para pessoas diretamente, mas para câmeras, para notebooks, para tablets, para celulares, né? A nossa sala de aula se transformou num espaço muito solitário, se transformou num espaço muito frio, né? De máquinas, de aparelhos, de paredes, sem olhares, sem abraços, sem toques, sem a presença de pessoas. Os nossos alunos, né, grande maioria, estudou usando um telefone celular. Todas as pesquisas apontaram isso, que o uso majoritário de equipamento para a continuidade dos estudos se deu, né, pelos aparelhos celulares. E ensino e aprendizagem de todos os níveis, né? Da educação infantil, passando pela educação especial, em Fundamental 1, 2, superior, pós-graduação, a gente se viu, né, pelas telinhas. E quem não lembra dessa cena, né? Esse foi o nosso cotidiano de estudo, de trabalho, de reuniões. A gente se via assim, né, Paulo Tostes? A gente se via no nosso grupo de pesquisa, de formação de professores de tecnologias dessa maneira. A gente via os nossos colegas dessa maneira, a gente via os familiares, as festas de aniversário que nós fizemos, todas dessa maneira. E é uma imagem que deixa a gente bastante chocado, né, de pensar o quanto que pessoas, conhecidas ou não, se transformaram, né, nessas bolinhas, nesses quadradinhos, nesses nomes na nossa tela, né? E aí vem uma pirâmide que é para fazer uma brincadeira, né, nesse momento de pandemia, no 2020, 2021, a gente acrescentou duas coisas às necessidades básicas do homem, né? Além das necessidades fisiológicas e de demais necessidades, a gente acrescentou a necessidade da internet e da bateria. Em 2020 e 2021, era praticamente impensável a gente ficar sem internet um dia ou sem a bateria do nosso notebook, do nosso celular. É, e aí tem algumas questões que eu queria trazer para a gente pensar, né? Durante a pandemia, a gente ouviu muito esse discurso, que as tecnologias precisam estar nas salas de aula, porque elas mudaram o modo de viver da sociedade, são ferramentas que melhoram o ensino, a aprendizagem.
E aí eu quero fazer algumas considerações antes de entrar na questão das estratégias motivacionais. É, o quanto que a gente, durante esses 2 anos de pandemia, a gente reforçou vários discursos. Um dos discursos foi esse, da metáfora da tecnologia como uma ferramenta, né, como algo que a gente usa para fazer alguma coisa. Quer dizer, na verdade, o que é uma ferramenta é um serrote, é um martelo, é uma chave de fenda. Quando a gente pensa em cortar uma madeira, a gente se remete ao serrote. Quando a gente pensa em bater um prego numa parede, a gente pensa no martelo. E quando a gente pensa em apertar ou afrouxar um parafuso, a gente vai pensar numa chave de fenda. Agora, quais são as possibilidades da tecnologia? Né? Elas são infinitas, impensáveis. A gente fica acompanhando esse avanço tecnológico dia a dia, né? Tudo que a expansão da inteligência artificial, a expansão dos próprios aplicativos. A gente abre o aplicativo do banco num dia, no dia seguinte ele é outro, tem outras funcionalidades. Então, a tecnologia, ela não é uma ferramenta. A gente precisa combater essa ideia de que a tecnologia é uma ferramenta, porque ela é um meio onde as coisas acontecem, um meio onde o ensino e a aprendizagem acontecem, um meio onde as relações pessoais, interpessoais, elas acontecem, um meio onde a gente aprende, onde a gente ensina, onde a gente trabalha, onde a gente se educa. Então, a gente ouviu muito esse discurso e eu acho que esses 2 anos aí serviu para a gente pensar sobre isso. E a gente precisa estar antenado nesse discurso de que a tecnologia ela não é uma ferramenta, ela não é usada para fazer alguma coisa, mas ela é um meio. E cada tecnologia que chega nesse meio transforma esse meio num novo meio. Não apenas um meio mais um equipamento tecnológico, mais uma mídia ou mais uma chamada ferramenta. Um outro discurso que a gente ouviu muito durante a pandemia é o discurso do nativo digital. Tem essa imagem aí que eu adoro dessa criança, né, esse bebezinho que não deve nem andar. Essa criança deve ter o quê? Uns 8, 9 meses. E ela faz um uso dos seus pezinhos para segurar esse celular, esse tablet, e ela já sabe, né, que essa tela é touch. Ela já vai com o dedinho para tocar essa tela. E a gente vê as crianças com essa desenvoltura, a gente costuma fazer muito o discurso de que essa é a geração Z dos nativos digitais. O Prensky, que é um pesquisador que em 2001 ele lançou essa ideia de nativos digitais, fazendo uma série de considerações a respeito de uma geração que nasce com sinapses cerebrais diferenciadas, que consegue fazer um uso tecnológico diferenciado, que consegue se embrenhar por esse meio tecnológico de uma maneira diferente do que ele chamou dos imigrantes digitais, que seríamos nós, né? A geração que já estava por aqui no surgimento dessas tecnologias. Só que várias pesquisas, inclusive a minha pesquisa de doutorado, serviu para desmentir essa ideia de nativos digitais. Porque se os nossos jovens, né, se todos nós fôssemos realmente nativos digitais, se os jovens que estão nas escolas do ensino fundamental e do ensino médio fossem de fato nativos digitais, nós não teríamos nenhum problema em dar continuidade às nossas aulas, aos processos de ensino e aprendizagem pelo meio tecnológico, né? Bastaria acessarmos os alunos por meio das tecnologias e darmos continuidade. Então, a dificuldade que os alunos tiveram em utilizar o meio digital como um meio de aprendizagem, né, essa dificuldade serviu para a gente só corroborar com a ideia de que não existem nativos digitais. Né? Os nossos alunos não são letrados digitalmente, nem nós, professores, nem os adultos são letrados digitalmente de uma maneira que seria apropriada, né, num nível que seria apropriado para que a gente pudesse continuar nesse meio tecnológico sem nenhum problema. Esse discurso que a gente tem que os jovens estão muito mais habituados a usar a tecnologia porque eles são nativos digitais, e a gente às vezes mantém esse discurso ou usa como desculpa ou usa como argumento para esse desculpa o modo como as crianças aprendem a lidar rápido, né? Eles absorvem a interface
dos novos celulares, dos novos jogos, dos novos computadores. O aplicativo muda, e ele consegue entender rapidamente essa interface, ele consegue performar bem com esses equipamentos, mas isso não faz deles um nativo digital. Só faz dele conhecedor dessa interface, alguém que tem uma expertise pelo uso que vem fazendo ao longo do tempo, mas não que ele saiba ensinar e aprender. Eu vi com muita tristeza durante a minha pesquisa alunos que não sabiam abrir um PDF. E o que que você precisa para abrir um PDF? Você precisa de um toque na sua tela. E o aluno que parou de estudar, parou de usar o Classroom, que foi a ferramenta mais utilizada nas escolas brasileiras, principalmente na rede estadual do Rio de Janeiro, e ele parou de usar porque ele não conseguia se entender com aquela mídia. Então, esse discurso caiu por terra, né? E essa é uma visão determinista da tecnologia. A gente falar que os jovens sabem usar, portanto, basta que eles tenham acesso, que está tudo resolvido, né? A gente determina que os jovens são nativos digitais, que eles sabem usar as tecnologias, então basta ter para que a coisa flua, o que a gente sabe que a gente aprendeu a duras penas que não é, né? E uma outra coisa que a gente precisa estar antenado também é que o mundo do trabalho vai exigir habilidades tecnológicas dessas pessoas que estão nas escolas, dessas pessoas que estão nas universidades, que estão nos cursos superiores. A gente, às vezes, deixa de ensinar o óbvio, a gente deixa de falar o que é óbvio, porque a gente acha que é óbvio que alguém saiba usar o Excel, a gente acha que é óbvio que o jovem saiba usar uma mídia qualquer que a gente propõe. E em educação, seja ela de qualquer nível, nada é óbvio. Tudo precisa ser dito, tudo precisa ser falado, tudo precisa ser explicado, porque pode não ser uma informação nova para a maioria, mas pode ser com certeza, né, para alguém ou algumas pessoas ali presentes. Uma outra coisa, né, a gente tem um discurso que também foi muito falado durante 2020, 2021, quando a gente levantou diversas questões sobre o uso das tecnologias, foi esse discurso aí de que as tecnologias, elas não são boas nem são ruins. Tudo vai depender do uso que se faz dela, né? Essa é uma visão de neutralidade da tecnologia. É uma visão que deixa a cargo do usuário apenas, né, o malefício ou o benefício desse uso, desconsiderando a intencionalidade que há por trás. Eu falo sempre para os meus alunos que quando uma coisa é de graça, né, o preço a ser pago, o valor monetário somos nós, né? Se alguma coisa é paga, é de graça, o preço somos nós. Nós é que somos o produto a ser vendido, né? E são tantos aplicativos que a gente precisa baixar, que a gente precisa ter acesso, são tantas mídias que a gente acessa e a gente às vezes precisa clicar lá naquele bannerzinho dizendo que a gente concorda com os cookies, que a gente concorda com não sei o quê. Se você não concordar, você não usa. Simples assim, né? Então a gente se vende todo dia, o dia todo. Né? Então não é o uso que eu faço, mas é a intencionalidade que há por trás das mídias. Isso é assunto para uma tese de doutorado, né? Não para uma conversa rápida. Uma outra coisa que a gente também precisa estar, nós que trabalhamos com educação de qualquer nível, a gente precisa estar antenado nessa questão da inovação pedagógica. Eu que trabalho em Secretaria de Educação há mais de 20 anos, o que eu mais recebo são pessoas que chegam à secretaria, né? Eu trabalhava antes na Secretaria do município de Duque de Caxias, e pessoas querendo vender inovação pedagógica. Metodologias ativas, um projeto aqui muito inovador, e geralmente tudo envolvendo tecnologia. Então, tem um discurso de que as tecnologias inovam o ensino, um discurso de que inovar é uma obrigação, né? Que todas as redes, todos os docentes precisam inovar e abrir mão daquilo que ele faz com segurança, daquilo que ele faz com competência, em que ele se sente competente para fazer, né? E essa discussão de que as metodologias ativas, elas necessitam das tecnologias digitais, o que é uma grande falácia, né? Uma grande balela. Lá em 1900 e bolinha, lá na pré-história, quando eu fiz o curso de formação de professores, eu tive uma professora maravilhosa
que só trabalhava com materiais analógicos, né, caneta, papel, pilô, e ela sempre tinha uma atividade, uma tarefa, ela tinha uma metodologia de ensino que nos colocava em movimento, que nos fazia participantes do processo de aprendizagem. Quer dizer, metodologias ativas nada mais é do que uma metodologia em que o aluno está em movimento, em que o aluno é um participante desse processo de aprendizagem, em que o aluno troca com o aluno ensina o professor ensina o aluno, uns ensinam aos outros, né, esse aprendizado entre si. Então, essa é uma visão assim muito messiânica também das tecnologias, de que elas chegarão e salvarão, né, todas as escolas, todas as redes, todos os níveis, tudo vai melhorar com o uso da tecnologia. E eu ouço muito esse discurso de vendedores de inovação pedagógica, né? Não, porque a gente precisa colocar a tecnologia dentro da escola, a gente precisa de uma sala de aula mais dinâmica, mais ativa. Quer dizer, e uma sala mais dinâmica e mais ativa tem muito mais a ver com a postura do professor, do quanto ele apoia a autonomia dos seus alunos, do que com o quanto de aparato tecnológico ele vai usar na sala de aula, né? Eu posso colocar tudo isso dentro da sala de aula, posso encher a sala de tela touch, posso usar várias mídias, vários aplicativos, posso ter materiais os mais inovadores no sentido de materiais novos possíveis. Agora, se eu, enquanto docente, não tiver consciência do que eu estou fazendo, onde eu estou, com quem eu estou, e não apostar na minha relação com as pessoas, nada disso terá validade para mim. Aí tem essa cena bastante emblemática também desses duas crianças aí, que eu imagino que sejam irmãos, né? A menina com um notebook maior do que ela, quase, o menino ali com um tablet, e vem uma discussão sobre a questão da inclusão digital. Esse menino e essa menina, eles estão aí ditos incluídos digitalmente. Só que muito mais do que o acesso, à inclusão digital de fato se dá pelo letramento digital. O quanto que esse menino e essa menina conhecem dos usos dessa tecnologia, o quanto que eles conhecem do que está por trás. Porque para a criança, às vezes, vale o que está na tela, né? Só que isso, sem uma reflexão, sem uma discussão, sem uma compreensão e uma análise, e lá na ponta do iceberg, uma produção, né, eles acabam se tornando apenas consumidores, né? E a gente percebe que esses meninos e essas meninas, né, que os jovens fazem um uso muito mais de lazer das tecnologias do que como um meio de aprendizagem. E quando eles fazem o uso apenas de lazer, eles estão realmente com aquela visão da tecnologia como uma ferramenta. Então, a tecnologia é algo que eu vou usar para falar com os meus amigos. A tecnologia é algo que eu vou usar para me divertir, para um momento de lazer, para ouvir música, né? E nas minhas pesquisas eu tenho visto os jovens com muita dificuldade em entender que as mídias, o meio digital, não as ferramentas, o meio digital é um meio onde se pode aprender coisas, onde se pode ensinar coisas, né? E as mídias, elas vão influenciar no modo da gente pensar. Elas jamais são inocentes, né? Há delas muita intencionalidade. E isso é muito fácil da gente ver do quanto que as mídias, elas influenciam as nossas pesquisas, né? Se eu falo com uma pessoa alguma coisa e quando eu vou fazer uma pesquisa, tá lá a oferta daquilo que eu estava conversando. Poxa, eu estou querendo comprar um tênis para fazer caminhada, que seja confortável. Daqui a pouco eu abro lá o meu e-mail, aparece lá eu abro uma página qualquer, aparece lá uma propaganda de tênis, exatamente como eu estou pensando em comprar. Nada disso é por acaso, nada disso é inocente, né? E a gente precisa discutir isso com as crianças, discutir isso com os jovens, discutir isso com os adultos, em todos os meios, e não só no nosso meio de trabalho, mas também e principalmente no nosso meio familiar. A gente tem vivenciado momentos aí terríveis
do quanto que as mídias estão sendo utilizadas para manipulação das pessoas, né? Nada disso é inocente, nada disso é sem intenção. Então, tem muita coisa para a gente estudar e refletir em relação a essas tecnologias, né? Porque senão a gente acaba produzindo muito mais consumidores do que produtores. E a gente não terá letrado digitalmente o nosso aluno enquanto eles não se colocarem como também produtores de conteúdos. Nós não seremos letrados digitalmente enquanto nós também não formos muito mais produtores do que consumidores. Eu tenho essa imagem que eu acho emblemática demais, 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 demais. Eu adoro essa imagem. Para mim, ela é muito chocante. É, são 5 crianças, eles estão diante de uma câmera fazendo uma fotografia digital. Eles estão fazendo uma selfie. E vocês percebam os olhares dessas crianças. Tirando o segundo pequenininho, que tem sempre alguém numa foto que olha para o outro lado, todos estão com os olhares antenados na pseudotela, que é o chinelo do menino. Todos eles. E reparem a cara do menino que está fazendo a fotografia, entre aspas. Esses meninos e essas meninas, eles já consumiram essa ideia, né, de que existem mídias, existe um aparato tecnológico de fazer fotografia, de compartilhar essa fotografia, de publicar essa fotografia, de receber likes por essa fotografia. Então, essa imagem aí já dá uma roda de conversa para muito pano para manga, né? Pudesse, eu ficaria parado nela, porque eu tenho paixão por essa imagem. Aí vem a questão do letramento digital, que foi um dos pontos assim gritantes da minha pesquisa, que eu cheguei à conclusão, pelos dados que eu tive, de que os nossos professores não são letrados digitalmente, e muito menos são os nossos alunos. É, professores e alunos se veem com muita dificuldade em ter autonomia para usar as mídias de forma consciente. Né? Eu vou usar porque eu quero, eu vou aqui dar um ok, liberando esses meus dados aqui porque eu quero. A gente não percebe essa autonomia. E os nossos alunos e professores, eles pertencem eles pertencem, uma pergunta, né, a esses usuários não inocentes? Não, eles, infelizmente, eles pertencem a esse grupo de usuários, mas eles são inocentes, sim. Eles são inocentes no sentido de que não conseguem olhar ou perceber-se nesse meio e perceber-se como alguém que é manipulável, que não está fazendo o que quer. Né? Uma busca no Google ela é direcionada de acordo com o seu consumo. Né? Você faz uma pergunta para o Google, você bota lá uma palavra de alguma coisa que você esteja buscando, ele vai direcionar você para determinados sites ou para determinadas páginas de acordo com o que você realmente consome dentro desse mundo digital. Se eu e você colocarmos a mesma palavra para fazer uma busca, com certeza aparecerão indicações diferenciadas para você e para mim. Né? E isso não é uma coisa inocente. E aí vem a competência em influir nesses meios. Falta-nos essa competência e falta muito mais ainda para os alunos. Eu abomino a ideia de que os professores são resistentes às tecnologias, né? Os professores mais antigos são resistentes. Ninguém é resistente, as pessoas desconhecem. Eu conheço professoras que abandonaram o magistério quando a escola abriu porta para um uso mais frenético de tecnologia. E quando eu falo frenético, gente, é um negócio bem assim, simplório. Professor que leva os alunos para o laboratório de informática, o professor que faz um quiz na sala usando um Kahoot da vida, professor que usa data show na sala de aula para passar. Então, outros professores começaram a se sentir incompetentes, né? Eu não sei isso, então é melhor eu me afastar. Então, falta muito letramento digital, né? Nos falta esse letramento. E aí eu me incluo também, porque a gente tem muita coisa para caminhar. E aí vem um desafio para nós, educadores,
em relação ao que a gente chama de desmotivação ou de falta de motivação, né? Se a gente está com um aluno dentro da sala de aula, né, com esse ânimo desse menininho aí, imagina quando esse menininho está do outro lado da tela. Imagina quando o seu aluno adulto está do outro lado da sua tela, você não sabe o estado emocional desse seu aluno, você não sabe como foi o dia desse seu aluno. E tudo que a gente vai falar aqui de motivação, gente, não serve só para aprendizagem, não. É motivação humana, é motivação para qualquer ação, né? A gente vai focar em aprendizagem porque é o tema que a gente está falando. Mas a gente viu, depois da pandemia, um aumento muito grande de problemas mentais, psiquiátricos. A gente viu um número muito grande de pessoas desequilibradas emocionalmente. A gente já tinha um número grande e isso se amplificou tremendamente. A pandemia se serviu para ensinar alguma coisa para a gente, é o quanto que a gente precisa do outro, o quanto que a gente precisa da presença, como que nós somos de fato seres sociais. A gente estuda muito isso em sociologia, né? O homem é um ser social. E às vezes os discursos que a gente faz, eles precisam de um choque de realidade para a gente realmente perceber, né? E aí vem uma pergunta da motivação para vocês, né? Motivação, onde que vive, do que ela se alimenta, como manter essa motivação? Aí tem uma brincadeira, tá, gente? Tem professor, tem educador que professor que usa muito essa frase é isso. Ah, mas o aluno não precisa de motivação, ele só precisa estudar. Esse negócio de motivação é bobagem. Aí tem aí esse professor com essa palmatória aí na mão para o aluno. Ah, quer dizer que você precisa de motivação? E tem aí uma motivação à moda antiga, né? Motivação nível minha mãe. É só uma imagem para brincar, para a gente poder começar a falar um pouco de motivação. O que que nos motiva? Né? O que que motiva a gente para aprender? E o que que faz a gente continuar com vontade de aprender alguma coisa? Hoje em dia, a gente tem essa cena muito recorrente, né? A pessoa vai ler um livro e bota o celular do lado. Os alunos de vocês que estão por aí, eu vi alguém perguntando se teria certificado, aí eu fico imaginando assim, bem, nós, os alunos adultos, isso acontece muito mais com os jovens do que com os adultos, né? Bota ali o celular do lado, aí começa a ler o livro, aí daqui a pouco o telefone deu uma tremida ou tocou, aí a pessoa não resiste, vai lá, pega, bota de novo. Aí tocou de novo, aí vai ver de novo. Daqui a pouco entra uma mensagem, daqui a pouco tem uma curtida, daqui a pouco tem não sei o quê. Aí a pessoa, vou dar só uma olhadinha aqui. Nessa olhadinha se passaram 5 horas e o livro, o estudo ficou lá abandonado, né? E a motivação para aprender, ela resulta de várias coisas dentro da sala de aula, né? Dentro do processo de ensino-aprendizagem, não só o professor e o aluno. E existem certas estratégias, né, que o professor tem poder sobre ela. E são sobre essas estratégias que a gente quer falar, né? Porque a motivação do aluno, ela vai esbarrar na motivação do professor. Um professor desanimado, um professor desmotivado, um professor que começa uma aula sem vontade de estar ali, ele vai ter uma grande chance de um fracasso na sua aula. Principalmente se essa aula for uma aula do outro lado da tela, em que ele não está vendo os seus alunos, não está vendo as pessoas, né? Eu não estou vendo vocês, agora eu estou vendo apenas a minha tela. Só que pelo modo como eu falo, eu acho que eu consigo deixar claro para vocês o quanto esse tema me é um tema excitante, me é um tema que apaixonante, é um tema que me chama a atenção falar sobre a motivação humana, né? E muitas das práticas dos nossos alunos, né, elas precisam ser práticas que promovam a autonomia. As práticas que a gente trabalha no processo de ensino-aprendizagem, é, quanto mais forem práticas que fomentem a autonomia, que o aluno se perceba agindo por vontade própria, porque ele quer alcançar um objetivo, a chance da gente ter sucesso é maior. Porque nem sempre a gente vai estudar o que a gente gosta. Nem sempre a gente faz no nosso trabalho o que a gente gosta. Quantos momentos da nossa vida a gente faz coisas que a gente não gosta? Tem muitos homens que odeiam ir ao shopping, mas porque amam as suas mulheres, as suas namoradas, os seus namorados, os seus maridos, vão, acompanham e ficam lá, né? Porque é, é o momento de se doar, né?
de fazer uma coisa que não se gosta porque o outro é mais importante. Então, quando a gente consegue a motivação da aprendizagem do nosso aluno, não quer dizer que a gente vai viver assim o paraíso, né? Tudo será bom. Não, não será tudo bom, mas a certeza de que eh, tendo um objetivo, tendo um foco, tendo algo para alcançar que aquele aluno pretende, ele vai passar, inclusive, pelos momentos difíceis, percebendo nisso um desafio para o seu crescimento e não um entrave para esse seu crescimento. Falando um pouco sobre a questão da motivação, né, a gente ter uma teoria que dá respaldo para o que a gente faz é muito importante, porque aí a gente sabe a intencionalidade das nossas ações. Muitos educadores, né, principalmente quando são educadores que amam lecionar, que são motivados intrinsecamente para isso, é, esses professores fazem muitas coisas interessantes, mas às vezes fazem assim, na intuição. E quando eles conhecem uma teoria da motivação, essa teoria vai dar para ele segurança no seu planejamento, porque ele vai saber que agindo dessa, daquela e daquela outra maneira, ele tende a alcançar esse, aquele e aquele outro objetivo, porque a teoria que sustenta a sua prática diz isso para ele. Então, falando um pouco de motivação, é, muito tradicionalmente, a motivação humana, ela era descrita como motivação intrínseca, que é essa motivação descrita como essa que parte da pessoa, né, que faz com que ela passe por cima dos desafios, porque ela tem interesse na satisfação, na realização de alguma tarefa. E uma motivação extrínseca, que era é uma motivação muito orientada para conquistas, mas com informações vindas de fora. Então, a pessoa pretende fazer um determinado curso porque ela sabe que ela precisa daquele curso para se dar bem profissionalmente, ou para ascender socialmente no seu trabalho, ou para conseguir uma gratificação melhor, né? Diferente da motivação intrínseca, a pessoa que gosta de matemática, né? Poxa, a pessoa ama matemática, isso é dela. Agora, é uma motivação intrínseca. E a pessoa que estuda matemática, porque matemática é importante para a sua carreira, no caso das pessoas que fazem administração, a pessoa não está fazendo matemática diretamente, mas boa parte da sua formação envolverá matemática. Então, a pessoa pode não gostar de matemática, mas ela será motivada extrinsecamente, né? Porque ela sabe que ela precisa da matemática na sua formação. Em 2017, né, Deci e Ryan, eles formularam, né, reorganizaram essa classificação de motivação, né, em motivação controlada e motivação autônoma. Eles fizeram uma reclassificação, mostrando que, inclusive, alguns níveis de motivação extrínseca, essa motivação que é de fora, que não parte da gente, que não parte de dentro da gente, também pode ser uma motivação autônoma, que faz com que a gente sinta prazer no nosso agir. E essa teoria é a teoria da autodeterminação. E quando eu conheci essa teoria, né, desde lá do ano 2000 que eu estudo a motivação para a aprendizagem. E essa teoria, ela para mim foi assim perfeita para o ambiente de aprendizagem, mas ela serve para tudo na vida da gente. É uma teoria da motivação humana. Ela não foi criada pensando na motivação da aprendizagem, mas ela se adequa perfeitamente a isso e a gente vai ver por quê, né? Essa teoria, ela diz que existe um tripé na nossa motivação. Ela diz que todo ser humano ele tende ao conforto, ao bem-estar. E aí vamos pensar, será que isso é verdade? Quando a gente está com um sapato que está nos incomodando, a gente tende a querer a tirar o sapato para que o nosso pé fique confortável. Quando a gente está com fome, a gente tende a se alimentar para saciar aquela fome que está nos incomodando. Se estamos com dor de cabeça, vamos querer tomar um remédio. Se estamos num ambiente em que não nos sentimos confortáveis, não gostamos das pessoas, ou não nos sentimos no nível daquelas pessoas, a gente tende a querer sair daquele ambiente. Quando estamos num local muito quente, queremos ir para um local mais fresco. Se estamos num local frio, queremos ir para um local mais quente. Então, o ser humano, ele tende ao bem-estar.
todas as nossas ações elas vão concorrer para o bem-estar. Se a gente está num relacionamento amoroso que a gente não está feliz, a gente tende a querer sair daquele relacionamento para a gente ser feliz. Estou dando exemplos assim para a gente ver que essa teoria ela é para motivação humana em geral. E essa teoria ela é calcada num tripé. Os autores dessa teoria eles dizem para a gente que para que nós estejamos motivados, seja para aprender, para viver, para qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter autonomia. Autonomia no sentido de que eu estou no comando da minha vida. Eu faço isso ou aquilo porque eu quero. Em relação à aprendizagem, a autonomia seria o aluno aprender porque ele tem vontade, porque ele gosta daquilo, porque ele entendeu a importância daquilo para a vida dele e ele aceita que isso é uma coisa boa para ele e ele faz porque ele quer. Outra questão é a competência, né? Eu consigo lidar com os desafios. Quando duas pessoas se relacionam e uma tem um nível, seja financeiro, econômico, intelectual, muito distante do outro, isso pode gerar uma sensação de incompetência e isso pode desmotivar a relação. Quando um aluno está numa sala de aula em que o conteúdo que o professor trabalha é infinitamente acima ou é muito acima do que ele é capaz de lidar, ele vai ficar desmotivado, ele não vai se sentir confortável naquela sala de aula, né? A questão do relacionamento, que é relacionamento, vínculo ou pertencimento. A teoria aceita os três vieses aí dessa palavra, tá? É a pessoa, o aluno se sentir parte daquele grupo, daquela sala, se sentir confortável naquele ambiente, com aquele professor, com aquela professora, o aluno se sentir importante para aquele professor e aquele professor ter importância para ele na vida dele. Então, se o aluno dentro da sala de aula, ele se sente agindo por vontade própria, ele se sente competente para lidar com o desafio que está sendo proposto para ele, e ele se sente vinculado ao seu professor, a gente tem o tripé da autonomia de uma maneira saudável e que tende a ter motivação para esse aluno. E isso, gente, em relação ao ensino à distância, ao ensino remoto, é mais desafiador ainda. Então, na formulação das tarefas para o ensino remoto, é fundamental que esse tripé seja respeitado, né? Na autonomia, as atividades precisam ser propostas de uma maneira que o aluno se sinta no comando. Poxa, eu consigo dar conta dessa tarefa aqui, né? Eu vou fazer essa tarefa aqui porque eu consigo fazer isso daqui. A questão da competência, eu vou dar conta disso daqui. E, poxa, eu me sinto parte dessa turma, eu me sinto parte desse grupo, eu me sinto ligado a esse professor me dá retorno, me dá feedback, ele tem um bom relacionamento comigo, com os colegas, eu tenho um bom relacionamento no colega. As interações, elas são fundamentais para o engajamento, e engajamento visto como sucesso dessa motivação. Tem uma outra imagem aqui, essa imagem, ela traz aqui para a gente, né, essa teoria, a teoria da autodeterminação, ela mostra a motivação num contínuo, em que a gente não parte de um para o outro, mas a gente pode se colocar nesse contínuo, eh, passando de um para o outro. A gente pode estar desmotivado, ter uma motivação intrínseca e chegar a uma motivação intrínseca. A gente pode, de uma desmotivação, pular absolutamente para uma motivação intrínseca minha, né, sem passar por fatores externos. E alguém que esteja motivado intrinsecamente, eu faço isso porque eu gosto, pode cair numa desmotivação. Um exemplo disso, que tem uma discussão enorme sobre os estudiosos, é sobre as premiações, sobre aquilo que a gente dá de prêmio, que às vezes premiar o aluno ou premiar a pessoa por aquilo que ela faz, porque ela gosta de fazer, pode ser um fator de desmotivação, mas isso também nem é um assunto para agora, né? Essa motivação extrínseca, que é uma motivação de fora, ela pode ser controlada, é, e ela também pode ser autônoma, como a gente vai ver
Ah, agora apareceu minha setinha aqui. Então, essa motivação controlada é uma motivação de pior qualidade. Eu digo para os meus alunos assim: nós precisamos fazer essa tarefa porque ela vai valer nota. Beleza, o meu aluno fará. Fará por uma motivação controlada, né? E, infelizmente, boa parte dos estudos mostram para a gente que a motivação dos alunos em sala de aula é quase que unanimemente uma motivação controlada. Controlada pela nota, controlada pela declaração que ele vai receber para o estágio, controlada pela hora de estágio, controlada pelo ponto que ele vai marcar, controlado pelo a carga horária que ele precisa para cumprir o curso dele online, tá? Mas existe também motivação que é externa, que é extrínseca, que é de fora, que também pode ser autônoma. Quando eu consigo fazer com que o meu aluno perceba não só a necessidade, mas a importância do que ele está fazendo. Quando eu consigo fazer com que o estudante, seja ele do nível que for, não só por que que ele tem que fazer aquilo, mas para quê, a importância que aquilo pode ter na vida dele. E essa motivação controlada, ela é uma motivação, né, mais fraca de menor autodeterminação. Então a pessoa, ela vai controlar o seu comportamento ou ela vai regular as suas ações, ela vai determinar o que ela vai fazer de uma maneira controlada, não de uma maneira determinada por ela própria, por uma autonomia pessoal, né? Já a motivação autônoma, ela é uma motivação que dá uma maior autodeterminação, né? Que dá mais autonomia para a pessoa. A pessoa não tem aquela vontade por si só, mas o meio onde ela está informa para ela tanto da importância quanto da necessidade daquela ação, e ela acaba se envolvendo na ação por uma vontade própria, autodeterminando o seu comportamento. Né? Aí eu tenho um quadrinho que fala sobre o suporte às 3 necessidades psicológicas básicas de relacionamento, de autonomia e de vínculo, né? O suporte à autonomia através do ambiente e dos relacionamentos. Da mesma forma, da competência e do vínculo. A forma como a gente se relaciona com os nossos estudantes, seja no meio presencial ou virtual, ele vai fazer com que esse aluno, né, se sinta autônomo, competente ou vinculado a nós, ou não, né? E isso, se a gente consegue dar um suporte à autonomia desse aluno no ambiente, ele vai se perceber como alguém que está agindo de maneira por vontade própria. Se a gente, nesse ambiente virtual ou nesse ambiente presencial, a gente dá um suporte à competência desse aluno, pelo modo como a gente se relaciona com ele nesse ambiente, ele vai se perceber competente. E se a gente dá um suporte nesse ambiente para o nosso aluno da questão do vínculo afetivo, do vínculo pessoal, se a gente consegue um bom relacionamento com esse aluno, falando de uma maneira bem simplória, se a gente consegue um bom relacionamento, se a gente consegue afetar no sentido de tocar com afeto a vida dessa pessoa, essa pessoa vai se sentir vinculada ou vai se perceber vinculada a esse ambiente. E se ela se perceber autônoma, competência e vinculada, a gente terá satisfeito as necessidades psicológicas dessa pessoa e a motivação intrínseca de melhor qualidade ou essa motivação, a extrínseca de melhor qualidade ou essa motivação intrínseca, essa motivação de melhor qualidade será alcançada. Por isso que eu falei anteriormente do quanto que a gente ter uma teoria que fomenta a nossa prática, ela vai nos ajudar no nosso planejamento e, consequentemente, na nossa ação. Então, conhecendo a teoria, eu sei que eu preciso, no meu ambiente, no modo como eu me relaciono com esse aluno, seja presencialmente ou principalmente online, já que a gente tem um meio, a gente está num meio e não presencialmente, né? Eu vou
alcançar essa autonomia, esse pertencimento e o vínculo e vou conseguir fazer com que esse aluno se perceba competente. Então, o modo como eu vou lidar com ele vai estar relacionado diretamente à motivação dele. Então, durante as tarefas e ao lidar com ele, eu tenho que suportar a autonomia dele, dar suporte para essa autonomia dele. O modo como eu vou me relacionar com ele, as tarefas que eu vou preparar para ele precisam ser tarefas que darão suporte a essa percepção de competência, né? E principalmente o modo como eu vou lidar diretamente com ele e com os demais. Aí tem algumas estratégias para a gente usar realmente para manter esse aluno motivado. Uma dessas tarefas é o nível do desafio. Se eu coloco uma tarefa para o meu aluno que esteja muito além ou aquém do nível de compreensão desse meu aluno, se eu desafiá-lo para além ou para aquém da competência que ele é capaz, eu estarei tendendo a desmotivar esse meu aluno, tá? Então, o nível, ele deve ser num ponto apenas para que a gente evite o tédio. A tarefa, ela deve ser sempre desafiadora numa medida nem de mais e nem de menos. Caramba, que troço difícil de fazer. Para isso é importante a gente conhecer o nosso aluno. Para isso é importante a gente estar vinculado a ele. Para isso é importante que eu conheça o meu grupo e conheça individualmente cada pessoa, porque eu posso dar uma tarefa desafiadora e se eu conheço o meu grupo, eu sei para quem eu preciso dar um pouco mais de atenção, para quem eu preciso estar mais atento, né? Em quem eu preciso estar mais atento. Uma outra coisa importante no nosso ensino, falando do ensino remoto em especial, é uma variedade das tarefas e dos métodos que a gente usa, né? E sempre procurando abrir mais participação dos nossos alunos. Aí tem a questão das metodologias ativas e da questão da aprendizagem colaborativa, da gente desafiar o nosso aluno, da gente lançar desafios, mas desafio que eles precisem estar trabalhando junto, trabalhando em equipe, né? Os antigos trabalhos de grupo que nós fazíamos são necessários presencialmente e são muito necessários online também. Nós temos muitas mídias que favorecem o trabalho online. Uma coisa que me deixou muito mal impressionada foi o abandono dos aprendizados que nós tivemos durante a pandemia. 2020 e 2021, nós estávamos numa troca frenética de metodologias, um aprendendo com os outros, um ensinando para os outros. Ah, olha essa mídia aqui, você já usou esse aplicativo dá para fazer isso, aquilo outro. E a gente aprendeu muitas mídias de aprendizagem colaborativa e hoje eu vejo quase ninguém usando mais isso, né? A gente meio que abandonou o que a gente tinha dito lá atrás, que nada será como antes. E o que eu tenho visto, infelizmente, com muita tristeza, é a gente num retorno de tudo estar como antes. É igual aquele casal que se separa, depois volta, né? E volta a ser no momento inicial, nada vai ser como antes. E as pessoas não mudam, são as mesmas, então a tendência é que a relação seja a mesma, que volte a ser como era antes. E eu tenho visto com muita tristeza isso nas salas de aula. Uma outra coisa importante é que a gente. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas que absurdo falar isso, já que a gente está falando de motivação. Mas é reduzir as verbalizações elogiosas ao se constatar alunos excessivamente dependentes de recompensas externas. Então, tem aluno que ele só dá um passo se ele for elogiado. E a gente precisa fazer o desmame desse elogio desse aluno. A gente precisa fazer com que ele perceba não só a necessidade da execução da tarefa como um treinamento, entre aspas, para um determinado aprendizado, mas que ele perceba a importância daquilo no aprendizado dele, né? A gente vai fazer essa tarefa é, por isso, por aquilo e por aquilo outro. Eu sou sempre favorável, o aluno precisa saber exatamente o que vai ser feito, né? Uma coisa que é feita na educação especial, que eu acho muito importante, é se colocar na porta da sala de aula a rotina do dia, para que o aluno se sinta confortável.
E isso nas tarefas também é importante o aluno saber. Nessa aula veremos isso, isso, isso. Nessa tarefa a gente vai fazer por isso, por esse motivo, né? Mais adiante a gente vai estudar alguma coisa que dependerá de um conhecimento prévio. Então, a gente sempre dizer para o nosso aluno da importância daquele conhecimento, valorizar o conhecimento em si, não só a tarefa, e reduzir esses elogios. Porque se a gente elogia demais, na hora de um grande feito, a gente já gastou, a gente já esgarçou aí esses elogios. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é reduzir a alta ansiedade nas avaliações. Quanto menos as avaliações forem anunciadas, quanto menos as avaliações forem valorizadas, melhor. Porque a gente precisa que o nosso aluno valorize o aprender como um fim em si mesmo, o conhecimento, o valor da aprendizagem estar no conhecimento que se adquire, não nas notas ou nos títulos que se obtenha, né? Então, quanto mais a avaliação for processual e contínua, melhor. E que isso seja conversado com o aluno no início do curso, no início do ano letivo, né? Para mim, professor, para nós, turma, vale muito mais o que a gente está aprendendo do que o que vocês vão demonstrar que sabem. E uma prova, gente, o dia de uma prova, a gente sabe disso, que o aluno pode ter um problema, pode passar mal, pode ter tido uma discussão com alguém, com um parente, com um familiar, pode ter sido assaltado, pode sofrer inúmeras coisas que vão mexer com o seu emocional. E esse aluno não vai ter uma cabeça bacana para fazer uma prova e vai dar um resultado aquém do que ele poderia dar. Então, que essa redução dessa ansiedade, principalmente se isso é feito, se isso é combinado no início do ano letivo. Eu trabalhei muitos anos nas séries iniciais e isso me deu um aprendizado valioso para a vida. É muito importante que a gente faça os combinados com os nossos alunos de todos os níveis, né? Aluno de pós-graduação, a gente faz combinadinho com eles também, né? A gente se apresenta, a gente diz quem nós somos, o que que a gente vai trabalhar com eles durante o ano, e a gente já pode deixar, deve deixar essas coisas bem claras, né? Que para mim vai valer muito menos a avaliação feita num dia e num horário determinado do que o seu envolvimento. Porque o que que a gente quer dele? A gente quer só uma nota dele também? A gente quer do nosso aluno só a aprovação? Né? Ou a gente quer que ele realmente tenha aprendizados para a vida, que ele leve coisas que ele aprendeu, né, conosco, todo mundo junto, e que aquilo faça dele um profissional melhor, uma pessoa melhor. Aí vem uma coisa em relação à tarefa, né? Só algumas orientações aqui. Eu sou orientadora educacional, então eu gosto sempre de dar algumas orientações em relação à tarefa. A tarefa, ela tem um antes. Antes de qualquer tarefa, é bacana que a gente faça uma contextualização dessa tarefa, né? Essa tarefa ela faz parte de que atividade? O que que nós vamos fazer? Qual é o contexto? Por que que a gente está fazendo essa tarefa? Apresentar a tarefa detalhadamente, né? Explicar exatamente o que se quer do aluno, explicar exatamente o que cada um tem em relação a essa tarefa. Fazer uma troca mesmo. Olha, ouvir do aluno, mas a gente precisa fazer essa tarefa, por quê? Deixar que os alunos falem também sobre a tarefa e principalmente a relevância dessa tarefa, porque essa tarefa ela precisa ser apresentada como um desafio, né? Do aluno saber que ele tem algo a descobrir, igual o mapa do tesouro, né? Um desafio. Essa tarefa, ela precisa ter o engajamento desse aluno. E para ele se engajar, o antes vai ser importantíssimo, né? E tem um processamento de uma informação. Ao fazer essa tarefa, esse aluno terá que lidar com várias informações, e essas informações precisam ser processadas para chegarem a se transformar num aprendizado de fato. Tá? E aí, depois da tarefa, né, falamos sobre a tarefa, demos a tarefa, e aí o aluno fez a tarefa. Durante a avaliação dessa tarefa, é muito importante que o aluno também participe, que ele acompanhe o seu raciocínio ao avaliar essa tarefa. É importante que o aluno também se avalie no cumprimento da tarefa.
E o feedback do professor é importantíssimo para que esse aluno esteja engajado, para que ele se sinta motivado para uma próxima tarefa que ele terá que cumprir ao longo do curso. Boa parte dos alunos, né, durante a pandemia, dos alunos da rede estadual do Rio de Janeiro, abandonaram o Classroom, que foi o aplicativo utilizado pela rede estadual, porque não tiveram retorno dos professores. Então, eles falaram isso nas entrevistas para mim. Poxa, a gente fazia atividade, a gente não sabia se estava fazendo direito, se estava certo, se não estava. O professor não dava um retorno para a gente, só aparecia a nota lá. E eu não queria nota, eu queria que o professor me dissesse se eu estava indo bem, se eu não estava. Ouvir os alunos durante a pandemia também, para mim, foi um aprendizado assim enorme sobre o quanto é importante o retorno do professor, principalmente no ensino remoto, né? E um replanejamento estratégico. Eu fiz a tarefa, eu fiz o antes, eu recebi as tarefas, eu avaliei as tarefas. E aí? Essa tarefa foi satisfatória? Será que eu devo repetir com uma outra turma? Será que num outro momento eu devo fazer uma atividade semelhante? Né? Ou não? Ou essa tarefa se mostrou inadequada, se mostrou inapropriada, foi um fiasco total? Porque, gente, a gente precisa ter também essa noção de que a gente não é bom em tudo, e nem tudo que a gente faz é um espetáculo. A gente, às vezes, faz muitas coisas que dão errado, muitas coisas que são ruins, e a gente precisa aprender com os erros. Eu costumo falar para os meus alunos de formação de professores que a sala de aula é igual à autoescola, né? A sala de aula não, o curso de formação. A gente, quando termina um curso de formação e a gente recebe um diploma, é igual a carteira de motorista. Só diz que a gente está habilitado para ir para a rua. A gente pode pegar um carro e ir para a rua dirigir. Mas o que que ensina a gente a dirigir? É a rua, é o dia a dia. E hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje, porque a gente vai aprendendo todo dia um pouco mais. Então, a gente aprende a ser professor sendo professor. A gente aprende a dar aula dando aula. E quanto maior for a nossa visão disso, melhor nos tornaremos professores, né? Uma outra coisa é que a gente precisa, já falei isso, estimular que os alunos valorizem o aprender como um objetivo pessoal. E isso a gente faz lá naquele momento em que a gente se apresenta para os nossos alunos. Promover a motivação a partir da exploração da curiosidade dos nossos alunos. É preciso ouvir os alunos. Se isso já era um discurso antes da pandemia, muito mais ainda hoje. A gente precisa ouvir os nossos alunos, saber quais são as curiosidades deles, quais são as necessidades dele. Quando eu era aluna de curso de formação de professoras, lá na pré-história, eu lembro que eu fui fazer um estágio, eu nunca tinha mexido com um negócio que muita gente aqui não deve nem saber o que que é, né? Chamado mimeógrafo, que era tipo uma máquina de Xerox que a gente botava álcool e ficava rodando lá. E eu fui fazer um estágio e a professora me pediu para rodar umas coisas e eu estraguei a matriz da professora porque eu não sabia, eu estraguei o stencil dela, né? O carbono, porque eu não sabia usar um mimeógrafo. E quando eu cheguei na sala de aula, era essa professora maravilhosa que tinha uma prática usava metodologia ativa total, assim, fantástica. E ela começou a perguntar para a gente: e aí, meninas, como é que foi o estágio? O que que vocês fizeram no estágio? Aprenderam coisas legais? Tiveram dúvida, dificuldade? Aí eu levantei logo a mão, falei: olha, eu tive muita dificuldade. E falei para ela do problema que eu tive. E pronto, aquilo virou o currículo, né? O currículo, ele é vivo. A vida precisa ser o currículo. Ouvir o aluno é trazer a vida para o currículo, é trazer a vida para dentro da sala de aula. E essa professora, para tudo, sobe aqui 4 mimeógrafos e stencil para todo mundo. Vamos todo mundo aprender a fazer um stencil, vamos todo mundo aprender a usar o mimeógrafo. E naquele dia eu saí de lá me sentindo super competente para usar o mimeógrafo, saí me sentindo, agindo com autonomia. Agora eu rodo o material no mimeógrafo que eu quero, porque eu sei fazer. E mais do que nunca vinculada àquela professora, àquela turma, àquela sala de aula, totalmente motivada. Então é importante demais a gente ouvir o aluno. Significar as atividades prescritas para que os alunos percebam que essas atividades elas podem gerar engajamento, mas assim contextualizar cada atividade. Então, tudo que a gente for fazer
né, a gente precisa dar um significado, aquilo que eu já até falei antes, né, da gente fazer com que o aluno perceba a importância do que a gente está fazendo e capitalizar os interesses pessoais e os valores dos próprios alunos para que eles coloquem isso no que eles forem fazer, nas tarefas. A gente não pode fazer perguntas esperando as respostas que nós já sabemos. Para a gente é interessante, como diz a música, que o inesperado faça uma surpresa, que os interesses pessoais e os valores dos nossos alunos apareçam e façam parte do currículo da sala de aula, que eles tragam isso, que isso se transforme em objeto de valor de discussão na sala de aula, né? E uma coisa muito interessante é que o professor precisa ser o primeiro apaixonado pelo que ele está fazendo. O professor precisa mostrar também para os seus alunos o valor instrumental das tarefas. Por que a gente está aprendendo isso? A gente está aprendendo isso porque isso vai ser importante, não é dar utilidade para o conhecimento, mas dar valor. Esse conhecimento é valoroso, esse conhecimento é importante. É. E verbalizar essa relação de linearidade, falar mesmo, gente, olha, mais adiante a gente vai estudar isso, aquilo outro, e se a gente não souber isso, a gente vai ter dificuldade lá. Tem professor que acha que não precisa falar, a gente precisa verbalizar. A sala de aula precisa ser um lugar de muita clareza, em todos os sentidos. As melhores relações interpessoais, né, sejam com os nossos amigos, com os nossos parceiros amorosos, elas se dão no âmbito de verbalizar, de não ficar nada escondido, da gente falar as coisas que a gente sente, da gente falar as coisas que a gente quer, da gente deixar claras as nossas intenções. Então, isso serve para tudo na vida, principalmente para a sala de aula. Aí tem uma outra questão que é a exploração das metas mais próximas com as metas mais distantes, mostrando a relação entre elas. Então, explorar as metas dentro de sala de aula. O que a gente quer nessa aula? O que a gente quer na aula da semana que vem? O que a gente quer na aula do mês que vem? Quando a gente faz esses combinados com os nossos alunos e ele sabe exatamente o programa de tudo que ele vai estudar, do que ele vai aprender, essa clareza, além de ser muito honesto, é muito bom para a motivação, é bastante engajador, né? Mostrar crença na importância do que a gente está trabalhando, sendo um exemplo de vida. Gente, é aquilo que eu falei lá atrás, a motivação do aluno vai esbarrar na motivação do professor. Não adianta a gente fazer uma coisa em sala de aula achando que a gente, entre aspas, engana o nosso aluno. Eu sou professora de História e de Geografia, eu tenho as duas licenciaturas, e há muitos anos atrás, eu lecionava História para 6 turmas, só que a minha carga horária era uma carga horária grande, então eu ainda precisava dar pegar outras 2 turmas, isso na rede estadual, e eu acabei pegando Geografia, porque a minha disciplina de escolha tinha sido História. E eu lembro que uma aluna uma vez, hoje, 9º ano, chegou para mim uma vez e falou assim: professora, a senhora gosta mais de dar aula de História do que de Geografia, né? Eu falei: não, a mesma coisa. Ela, não, professora, é porque quando eu falei, por que você está perguntando? Porque quando a senhora entra aqui para dar aula de história, a senhora entra animada, feliz, descontraída, a senhora entra mais animada, mais vibrante. Quando a senhora entra para dar aula de geografia, a senhora entra mais séria. Quer dizer, a menina fez a leitura de mim. A minha crença nos conteúdos de história, né, apareciam muito mais para esses alunos do que nos conteúdos de geografia. Me perdoem os geógrafos aqui presentes, tá, gente? Nada contra vocês. A minha motivação é muito mais para o lado da história. Então, assim, essa crença, o que a gente faz acreditando no que a gente está fazendo, a gente vai deixar isso muito claro para os nossos alunos, porque o corpo fala. O corpo fala muito mais do que a nossa boca, do que a nossa voz, né? O que a gente passa para o outro, a gente passa com os nossos movimentos, né? Aí, contagiar afetivamente os nossos alunos, lembrando que a motivação dele, em boa parte, vai depender da nossa. Hoje eu tive uma experiência muito gratificante em relação a isso, não foi nem em aluno, mas como eu digo, as teorias da motivação, elas servem para a motivação como um todo. Hoje pela manhã eu estive com o meu grupo de trabalho,
no consulado do Paraguai, que nós temos a rede estadual tem 20 escolas interculturais, e a minha meta é de ampliar isso para muitas outras. E eu estive no consulado e eu fui explicar para o novo cônsul o que são as escolas interculturais para fechar um convênio com o Paraguai e abrir uma escola Brasil-Paraguai. E eu falei com tanta empolgação, com tanto prazer. O cônsul ficou tão apaixonado pelo projeto que saímos de lá já com a previsão de fazer, inclusive, mais de uma escola Brasil-Paraguai. O rapaz da minha equipe até falou assim: bem, o cônsul, se ele ficou apaixonado também, a forma como a gente apresentou para ele, e é isso. E a gente, quando é educador, a gente precisa também contagiar afetivamente os nossos alunos, né? Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente se coloca com paixão no que a gente faz, essa paixão, ela vai tocar o outro, ela vai afetar o outro. É muito difícil, a menos que existam muitas coisas no meio do caminho, né? E essa questão de auxiliar individualmente os alunos nessas atividades mais desafiadoras. Falei já isso anteriormente, né? A gente precisa valorizar o que o nosso aluno tem de bom e ajudá-lo nas suas dificuldades. Então, isso é uma coisa muito importante, da gente estar sempre ali no individual também com o nosso aluno. Isso vai ajudar no aluno se sentir, né, ligado a você. Isso é muito importante para a motivação, né? A gente fomentar uma relação do grupo como um todo, mas a gente também apostar e investir nessa relação pessoal com cada um dos nossos alunos, né? Aí vem uma coisa que o professor Aloysio Bisunec chama de embelezamentos motivacionais para a sala de aula. Uma das propostas dele, que ele fala, é sobre os conflitos cognitivos, que é a gente colocar. Isso aí são estratégias, tá, gente? Que é a gente colocar em xeque os conhecimentos dos alunos a partir das novas evidências, né? A gente fazer uma desconstrução dos conceitos que os alunos trazem e refletir para reconstruir. E aí a gente vai fazer isso através de pesquisa, de leitura, né? De exemplos, né? De autorias, de coisas que vão exemplificar esse processo. Aí, por exemplo, a gente apresenta um tema, né? E a gente pode deixar que os alunos coloquem o que eles sabem sobre aquele tema. E a gente já levar bastante material que vá, de uma certa maneira, colocar em xeque, né, a resposta do aluno. Não dizer que o aluno não sabe alguma coisa em relação ao tema. A gente só tem que tomar cuidado com isso. A gente não está ali para trazer à tona a ignorância do aluno, mas apenas para levantar dúvidas. Se não existem outras coisas mais além daquela resposta dele. Se existem coisas por trás. Aí eu vou dar um exemplo, né, em relação a letramento digital, né? A gente pode chegar com uma pergunta do tipo, sei lá, existem aplicativos totalmente grátis? Eu tô jogando uma coisa qualquer, né? E o aluno vai colocar, eu acho que não, eu acho que sim, ele vai fazer os argumentos dele. E aí a gente pode tentar desconstruir o conceito do aluno e trazendo novos conceitos, trazendo outras coisas para que ele reflita, tá? Essa atividade é uma atividade muito interessante para a gente trazer o aluno como para falar em sala de aula, para se colocar, para ele perder o medo de errar, né? O aluno tem muito medo de errar. Então, essa é uma atividade para a gente trazer o aluno para uma reflexão de que sempre a gente sabe alguma coisa a respeito de um tema, mas sempre haverá mais coisas para se saber a respeito de um tema. Uma outra coisa é essa introdução de alguma novidade, né? De a gente levar o aluno para fazer alguma coisa inédita. Numa aula presencial, uma reorganização da sala de aula, uma metodologia que a gente chama de sala de aula invertida também, que pode ser usada presencialmente quanto online, né? Dos materiais serem disponibilizados anteriormente, do aluno ler, preparar algum material e apresentar para os amigos, né? Qualquer coisa que quebre a rotina, né? Aí mídias digitais também são uma boa estratégia. Voltar a falar do meu exemplo dessa minha professora maravilhosa que eu tive no curso normal, que infelizmente faleceu de Covid. Essa professora, ela às vezes a gente entrava na sala de aula e ela falava assim: olha, hoje a gente vai tratar de um tema. Aí falava, ela explicava para a gente qual seria o tema da aula naquele dia.
Aí ela falava assim: tem alguma coisa debaixo das carteiras de vocês. Aí a gente metia a mão, tinha um papel escrito. E às vezes tinha alguma tarefa para a gente que a gente tinha que sair da sala de aula, rodar a escola. Às vezes eram umas bolas de gás. A gente chegava, ela estava com um monte de bola de gás, de bexigas, né? Cheias de tinha um papelzinho dentro. E a gente tinha que pegar aquela bola, estourar e pegar um papel. Ou às vezes ela falava para a gente assim: olha, existem 5 pontos da nossa aula que estão espalhados pelo pátio da escola. E a gente saía feito umas loucas, né? Era uma turma majoritariamente de mulheres, curso de formação de professores. E a gente saía pela escola procurando e 5. Aí alguém achava, achei número 1, achei número 2. E a gente levava aquilo para a sala e cada. E era assim, o que que aquilo tinha a ver com a aula? Às vezes tinha pouca coisa a ver com a aula, mas ela aguçava a nossa curiosidade. Ela tirava a gente daquela mesmice de ficar só sentado e esperando, recebendo o blá 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 dela, né? E a questão da fantasia, de levar o aluno a exercer papéis fictícios, né, diferentes do que ele faz na vida real. Aí uma sugestão muito bacana é a questão de jogos, de RPG. RPG também, que são fabulosos para o ensino de geografia. Eu estive num evento que eu vi um professor de geografia que trabalha com RPG. Então, ele vai ensinando os alunos tudo, todo o conteúdo de geografia em cima de RPG. Então, os fatos vão acontecendo em determinados locais, e aí ele vai explorando clima, relevo, vegetação, né? Isso aqui são só algumas ideias, porque existem tantas outras, e hoje, o que eu queria trazer para vocês era isso. Eu vou parar de compartilhar aqui para poder voltar para cá para ouvir as perguntas de vocês, se é que tem, né? Se é que eu não falei demais, se é que eu não falei besteira ou coisas inapropriadas que não eram o que vocês estavam esperando. Mas é isso que eu tinha para falar sobre ensino remoto, sobre motivação de pessoas à distância, que é uma das coisas mais complicadas que eu acho que a gente aprendeu nesse período aí foi como não ter uma turma evadida ao ter que ensinar alguma coisa ou ter que lecionar um conteúdo. E eu agradeço a atenção de vocês aí nesse tempo todo que eu fiquei falando na cabeça de vocês. Obrigada, professora Cristina. Foi muito interessante a sua fala. É, Paulo, você chegou a detectar alguma pergunta no chat? Você está sem áudio. Desculpa, tem uma pergunta no chat, eu vou passar aqui para a Cristina. Cristina, antes de passar a A pergunta, eu ideia. queria te agradecer, viu, pela exposição. Acho que foi, assim, a gente faz tanta coisa, né, em educação, muitas vezes até uma forma que a gente vai repetindo as nossas práticas e não pensa, né, deliberadamente em estratégias motivacionais, que é um aspecto muito importante. A pergunta que eu recebi foi a seguinte: ó, a tecnologia avançou e se tornou um meio de aproximação, mas também isolou pessoas que não tinham acesso. Então, se a gente vai totalmente para o mundo digital, como é que a gente diminui o gap, né, existente no processo de aprendizagem? E, Aí a minha pergunta, eu devolvo com uma pergunta. A gente vai mesmo para o totalmente digital? Eu tenho visto agora em cursos híbridos, eu sempre sugiro que o curso comece com um encontro presencial, para que as pessoas se conheçam, né? Eu estou aqui na tela com duas pessoas que eu não conheço. Eu não sei se são grandes, se são pequenas, se são gordas, se são magras, se são não conheço nada dessas pessoas, não conheço o corpo dessas pessoas, não conheço os gestos dessas pessoas, conheço do Paulo. Então, eu sei exatamente, eu falo com o Paulo, mas eu conheço o Paulo, eu já vi o Paulo, eu já estive com o Paulo. Então, quando a gente conhece primeiro as pessoas presencialmente, até a facilidade para a gente manter essas pessoas engajadas no processo, ele é muito maior a chance. Então, eu não acredito que a gente parta totalmente para o digital. Não acredito mesmo. Acho que aquela era dos Jetsons, aquilo é muito fictício. Mesmo nos Jetsons tem a professora em sala de aula. Então, a educação nunca vai abrir mão do educador. E a presença em sala de aula, eu acho que ela sempre
será indispensável. A gente vai precisar sempre estar com o outro. Por mais que a tecnologia avance, por mais que a gente embrenhe no meio digital, para a aprendizagem, para o ensino, a gente nunca estará totalmente no digital. Não acredito nisso. Pode ser que eu me engane. Como também não acredito de que a inteligência artificial tomará o mundo, né? Acho que a gente às vezes fica muito achando que Matrix está batendo a nossa porta. E se a gente pensar que o filme do Blade Runner era 2019, né, o ano do filme, e a gente já está em 2023, nós não temos androides aí exatamente como pessoas, nós não temos carros que voam. Quando eu era criança, eu achava que no ano 2000 nós teríamos os carros voando, igual lá dos Jetsons, e não temos, né? A gente tem muitos protótipos ainda, mas muito, 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 muito distante. E do jeito que a tecnologia avança, avança também em tantas outras coisas que não, eu particularmente não acredito que a gente chegue a um ponto de abrir mão totalmente da presença do ser humano. Não Obrigado, sei se Cris. respondi. Tem mais umas perguntinhas aqui. A Andréia Duarte pergunta se os resultados da pesquisa mencionada por você, professora, já foi divulgado, se está disponível. Sim, está disponível. A pesquisa está disponível no site da PUC-Rio. Basta colocar o meu nome e escrever PUC-Rio que aparecerá disponibilizado ao público os resultados da pesquisa sobre motivação para aprender no ensino remoto do Rio de Janeiro. Eu acho que essa pergunta se conecta a outra pergunta mais à frente, né, da Aline Bezerra, que diz que está motivada de forma controlada e autônoma, a professora Cristina, tem alguma produção própria sobre o tema cuja leitura recomende, um artigo, livro, então é a sua tese, né? Não só a minha tese, Não mas só. existem livros do professor Aloysio Bisunec que eu recomendo fortemente. Eu posso, eu Como é que não escreve esse Bizunex, você sabe? BU, BZ, Aloysio é normal, Bisunec, né? Buneck, Bisunec. Bzunesk. Isso. Então, ele tem um livro chamado Motivação para Aprender, que é espetacular. Ele tem muitos livros, mas eu acho que a leitura inicial é Motivação para Aprender, que é um livro que é bem simplesinho e é uma leitura bastante agradável para educadores. Eu sou fã, eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu sou muito fã da obra dele, porque é uma escrita muito fluida, muito simples, muito direta, muito objetiva e muito pé no chão, assim, muito para educador mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar mais duas perguntinhas e aí a gente encerra, Sim. pelo avançar da hora. Aqui eu Vou fazer tenho uma uma pergunta pergunta. também, não Ah, coloquei, mas sim, eu queria Maísa, fazer uma vai lá. pergunta. Mas já faz as perguntas que estão aí, Bianca, que as Tá, pessoas então eu vou colocaram, fazer por mais favor. duas aqui e passo para você, tá? Uma é do Hugo, não sei se eu perdi, para na minha sequência que aparece do Hugo. Olá, Cristina, eu fui professor da rede estadual do Rio de Janeiro há 10 anos. Na minha época, utilizar o celular em sala com os alunos em uma atividade era visto como algo negativo, que a aula ia ser uma bagunça. Era até proibido. Quando ia utilizar um data show, a sala de vídeo, eu era visto como uma pessoa chata que estava dando trabalho para quem ia abrir a sala ou viabilizar os equipamentos. Continuo em contato com professores e que ainda estão na rede estadual, e este quadro ainda não se modificou em 2023. As aulas permanecem sem a busca pelo engajamento e os poucos que tentam inovar estão desmotivados com os entraves, ou seja, o que a academia vem pensando e teorizando quando tentamos aplicar, temos as barreiras do dia a dia escolar, na verdade. Como integrante da CEDUC, como você vê essa realidade? Que estratégias tem em mente para mudar essa realidade e permitir que a inovação chegue efetivamente nas salas de aula, motivando e integrando os alunos? Essa é a pergunta do Hugo Santos. Então, o Hugo está atrelando a inovação à tecnologia, que a gente falou, eu cheguei a comentar sobre isso. A inovação ela está muito mais relacionada à prática docente do que aos aparatos tecnológicos utilizados. E falei também sobre isso. A gente teve um uso muito frenético do que era proibido, né? O celular antigamente realmente tinha, inclusive, legislação proibindo o uso de celular em sala de aula. Depois acabou se tornando quase que obrigatório, né? Durante a pandemia. E dados da minha pesquisa também, que
corroboraram com diversas outras pesquisas, nacionais inclusive, que o celular foi um aparato tecnológico ineficiente. Até porque os alunos possuem celulares que às vezes não têm nem memória, tem só uma leve lembrança, né? Então, baixar um PDF necessita de memória. Se o aluno não tem, ele não consegue, então ele já fica desestimulado a estudar, isso já vai mexer negativamente na sua motivação. A estratégia para que a gente consiga um uso mais consciente e mais efetivo de qualquer mídia em sala de aula é a formação docente. A gente está com um investimento bacana em formação docente e nós temos uma superintendência de desenvolvimento de pessoas, que é o professor Diego Ferreira, que está fazendo um trabalho muito bacana. A gente, né, a gente tem um mês e pouco que a gente assumiu a secretaria, mas a gente está com um foco muito grande em formação docente, porque a gente não acredita em melhoria da qualidade da educação, a gente não acredita em avanço em nada se a gente não passar pela formação do docente. Então, formação docente que leve o professor a refletir sobre a aprendizagem e ensino nos meios digitais e como fazer disso, né, uma coisa favorável é o que a gente tem pensado no momento. Então, a gente está com bastante planejamento de ações de formação para os docentes, e isso com certeza vai se refletir nas práticas desses docentes e, consequentemente, na qualidade da aprendizagem desses alunos e, espero eu, nos níveis de motivação de melhor qualidade desses meninos e meninas. E a outra pergunta do Alexandre: como podemos perceber o clima da turma quando estamos trabalhando de forma virtual? A participação, gente, a participação e ouvir os alunos, né? Como que eu vou saber o que o outro sente, como que o outro está se sentindo ou se percebendo no espaço, se eu não dou espaço para ele falar, né? Dar voz e vez ao estudante. A gente precisa ouvir as pessoas que estão conosco. Eu estou aqui numa sala com 3 outras pessoas. Eu vou saber se eu estou agradando ou não na conversa se eu ouvir as pessoas. Então, a gente pode estar os 4 aqui discutindo, né, uma discussão no sentido ruim da palavra. A gente pode estar aqui brincando, se confraternizando, né? Vai depender do quanto que cada um vai ter de vez para falar, para se colocar. Então, ouvir os alunos, se isso é muito necessário numa aula presencial, também o é, e eu diria até mais ainda numa aula online. A gente precisa que as pessoas participem, que elas falem. Até porque se eu deixo as pessoas sem espaço para falar, se fico só eu falando, enquanto eu estou falando, a pessoa pode pegar aqui, ó, pegar o celular, vou ficar aqui vendo, ó, meu WhatsApp, vou ficar vendo meu Instagram, meu sei lá o que da vida aqui, minhas redes sociais, e não estarei interagindo, não estarei participando. Então, ouvir os alunos, promover ações, tarefas em que os alunos precisem falar, precisem se colocar, né? A opinião dos alunos passa a ser uma coisa, passa a ser, não, é uma coisa importantíssima. Então, dar espaço para a voz e para a vez, para que eles falem. Bom, aqui encerramos. Vou passar para a Maísa para ela fazer a sua pergunta. Oi, Cristina, gostei muito da sua palestra. Eu não sei se é da sua área, mas eu fiquei pensando que tem se falado muito atualmente nos viciados digitais, de tecnologia, né? E que é uma coisa muito complexa, porque como é que a gente tira a tecnologia da vida? Porque quando a pessoa tem um problema de alcoolismo ou qualquer outro, você, né, faz tratamento e consegue tirar, mas tecnologia a gente não consegue tirar da vida a princípio, né, atualmente. E tem pesquisas sobre isso, o que está sendo feito, como está sendo abordado isso? Eu fiquei curiosa. De Essa é fato, uma coisa que eu tenho pensado sobre isso. sim, sim, não. Esses temas, eles, embora não sejam nosso foco de estudo, eles acabam perpassando. Não é de fato o meu tema de estudo, mas me chama a atenção também. E o Paulo Tostes aí é um exemplo de alguém que sabe fazer detox de tecnologia, né, Paulo? Paulo consegue sair de redes sociais. Eu vou voltar a tocar, Maísa, na questão do diálogo, né? O quanto que a gente precisa ouvir as pessoas.
eu tenho uma coisa comigo que eu não falo, eu até falo isso para os meus alunos, que eu não falo com outra pessoa falando junto comigo, e como boa leonina que sou, eu gosto muito de atenção. Então, quando eu vou dar uma aula, seja o nível que for, ou uma reunião com alunos de ensino médio, ou mesmo uma turma de pós-graduação, o momento da aula é um momento nosso. Então, nesse momento nosso, não entra ninguém. Eu até brinco com os alunos que celulares só participam da aula enquanto aparatos tecnológicos, se for o caso, se for a proposta da atividade em si. Mas enquanto estamos juntos, nós estamos juntos. Então, é igual aquele casal que no restaurante ficam os dois com os seus celulares, né? Cada um olhando para o seu celular, eles estão à mesa, ambos, mas cada um está num lugar diferente, né? As pessoas não estão ali de corpo, só o corpo está presente, mas a cabeça, o coração, a alma está em outra área. Então, a gente precisa também fazer essa reflexão dos nossos espaços de aprendizagem. Nós estamos aqui? Estamos de fato aqui? A gente está priorizando a gente, esse momento de aprendizado, né? Porque o aprendizado é uma coisa pessoal, é minha. O que eu aprendo é para mim, é para a minha vida. Isso é uma coisa importante para mim, para o meu crescimento, para que eu melhore como ser humano. Então, se a gente está num momento de aprendizagem, a gente precisa ter essa primeira conversa, aqueles combinadinhos que eu falei anteriormente, né? Esse é o momento de aprendizado. Então, nesse momento, a gente não vai olhar as nossas redes sociais, a gente vai priorizar o que a gente está fazendo. A gente está numa ansiedade coletiva. Se isso já era uma coisa muito comum entre os jovens, isso eu acho que se amplificou de uma maneira enorme, né? De estar aqui, mas estar em vários outros lugares ao mesmo tempo. E a gente precisa fazer uma retomada disso, né? Eu até brinco que eu falo que é uma retomada de andar de pés descalços, de sentir o chão, de sentir onde nós estamos. E isso também precisa se tornar uma parte das nossas práticas. Inclusive, a formação docente, ela pode ajudar, contribuir muito para isso, para que a gente resgate a importância do ouvir o outro, de se calar para ouvir quem está falando e de falar o que se está sentindo, o que se está pensando. E boa parte do que a gente tem visto acontecendo em escolas brasileiras, né, e pelo mundo afora também, eu acho que passa muito por essa falta de diálogo, né? E o diálogo, ele pode e deve sim substituir as redes sociais. A melhor rede social, né, é uma mesa de pessoas sentadas conversando, batendo papo. E isso também se serve também para um momento também online, né? A gente pode estar com 30 alunos dentro da sala de aula. A gente não está vendo o que eles estão fazendo, mas a gente precisa pensar em ações em que todo mundo fale, em que todo mundo precise parar o que está fazendo para pensar no que está sendo debatido, conversado, porque em algum momento terá que falar também, ou terá voz e vez para se falar também. E eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas fazendo um detox assim, tipo, final de semana eu não vou ligar o telefone. Para a gente isso é quase impossível, mas eu tenho até por premissa sábado, domingo, feriado e depois do horário de trabalho. Eu peço às pessoas que não coloquem nada nos grupos de trabalho e eu não coloco. E a gente precisa exercitar isso, né? Fazer dessa uma prática cotidiana para que a gente também se priorize, né? Para além do trabalho, para além dos estudos, nós temos famílias, nós temos pessoas que precisam da nossa atenção. E mesmo que eu esteja numa rede social, eu posso estar numa rede social dando atenção para um filho meu que é casado, mas eu preciso daquele momento não estar dando atenção para o meu trabalho. E quando eu estiver no meu trabalho, ou quando eu estiver estudando, dar atenção para o meu trabalho e para o meu estudo. Então, a gente precisa se educar, né? Isso tem a ver, ô Maísa, com letramento digital. Da gente saber que as tecnologias, as mídias, elas não fazem da gente um servidor, um profissional full time, né? Não, a gente não tem que estar o tempo todo vidrado no nosso trabalho, porque o nosso chefe nos tem num grupo de WhatsApp, porque nós temos uma rede social. A gente também precisa olhar para isso e refletir sobre isso, e olhar com consciência.
né? O quanto que a rede social está tomando da minha vida, né? Poxa, eu deixo de tomar um café de meia hora com meu amigo Paulo, mas eu fico 5 horas aqui no WhatsApp conversando com gente que eu não tenho nem tanta amizade como eu tenho com ele. Então, são essas prioridades que a gente precisa, né, fazer da nossa vida. E isso a gente só consegue se a gente refletir sobre o que que eu estou perdendo e o que que eu estou ganhando, o que que eu posso perder e o que que eu posso ganhar. Então, a gente precisa acompanhar os estudos em relação a isso, o quanto que é danoso, que a gente não tem estudos assim de uma vida inteira para saber, a pessoa que usou redes sociais durante 60 anos. A gente não tem ainda esses estudos, né? Não tivemos 60 anos de WhatsApp para a gente saber os malefícios disso para a nossa vida, seja a nossa vida física ou a nossa vida, o nosso psicológico. Então, tem muita coisa que a gente desconhece. Agora, estar atento ao que está acontecendo é fundamental para que a gente também não adoeça, para que a gente também não caia nas armadilhas, né? Porque nada no mundo digital é inocente, nada. Não há nada de inocente. Mas eu só para contribuir um pouco aí também com a sua pergunta, eu vou deixar a indicação aqui no chat de um instituto que é de uma professora lá da UFRJ, a Ana Lúcia Espia, se eu não me engano, o nome dela. Esse instituto é um instituto conhecido por detox digital. Eles Hum, fazem trabalho da área de psiquiatria, né, para lidar com esses jovens ou adultos, enfim, que se tornaram completamente viciados e querem, de alguma maneira, fazer esse trabalho de detox. Até se for o caso, de repente, pensar num tema para uma tarde cultural aí da ENSE, trazer, É, trazer uma... eu interessante, acho uma Paulo. boa ideia, sim, eu acho uma boa ideia. Porque Eu vi. a gente tem visto muitas pessoas que se conectam e não conseguem, ficam no celular ali o tempo todo, uma coisa de louco, né? Eu não tenho rede social, né? Então não tem nada. Eu, Já faz um detox você. Eu vi uma matéria outro dia sobre problemas na coluna cervical, né? Já tinha visto sobre o aumento de miopia entre crianças e adolescentes, né? Um avanço da miopia entre crianças e adolescentes. E estava vendo essa semana uma matéria sobre problemas na coluna cervical. Tem até um nome que eles dão para uma curvatura que eles estão percebendo em muitos jovens por conta de ficar com a cabeça baixa olhando para o celular. Então, tem muitos assuntos interessantes. Isso dá uma mesa redonda fantástica de psiquiatras, ortopedistas, psicólogos, né? Porque existem sim pessoas viciadas e que precisam, às vezes, de um tratamento, fazer terapia. Teve uma matéria num jornal, né, acho que foi no Fantástico, falando sobre jovens que precisavam de terapia para se livrarem do vício, né, que era considerado um vício tal qual, né, de qualquer outra droga. Inclusive tem agora as drogas também digitais, né? É a evolução da tecnologia e a evolução dos problemas de contorno também, né? Todo o entorno vai junto, né? Doenças, psicopatologias, vai tudo junto. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, né? Professora Cristina, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, compartilhar seu conhecimento. Certamente aprendemos muito com a sua fala. Eu não sei se a Maísa ou o Paulo querem tecer algumas palavras finais, a gente pode encerrar. eu Só agradeço mais agradecer. uma vez, né? É isso. E o Paulo, fica à vontade, Paulo. Só agradecer mesmo, Cris, e o café, então, que você mencionou, a gente tem que tomar. Por favor, né? Nós não ficar só no WhatsApp. Gente, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre motivação da aprendizagem, porque eu acho que a gente precisa muito ainda falar sobre motivação. É um tema tão próximo de aprendizagem e os professores discutem ainda muito pouco, né, sobre como motivar os alunos. A gente precisa ainda aprender muito sobre isso. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E se eu puder Prazer é ajudar. nosso. Lembrando só que essa palestra vai estar disponível em breve no canal que eu coloquei aí, que é o canal da ENSE no YouTube, né? Outro lançamento desse ano, né? É, comemorando 70 anos com o canal nosso no YouTube. Então,
Por favor, prestigiem o canal, a palestra vai estar lá em breve, mas já há outras palestras muito interessantes lá, tá bom? Então, boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa tarde a todos.